Paribadabati parabati paraba piabati paraba piraba viara parabadaba pa paribiabotiru pe parabudi paraba pipirabo piraba 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 dundirida piro. Oi, gente! Então a gente está aqui com mais um vídeo hoje do Grupo de Filosofia em Movimento. O nosso Grupo de Filosofia em Movimento tem vários projetos. Na quarentena nós estamos inventando vários projetos de vídeo, né? E nós criamos esse que é a Escova Progressista. Então, para essa conversa de hoje, eu, Paula Feper, Tatiana Bianconcini e a nossa convidada, a Vivian Blaso. E a Tatiana já tinha trazido a questão do decrescimento, e aí ela propôs para o nosso segundo vídeo continuar esse assunto dentro do campo da convivialidade, né? E trouxe uma amiga dela, que essa amiga trabalha no projeto Cidades Afetivas. Ela é doutora em Ciências Sociais e Antropologia e está fazendo um pós-doutorado sobre cidades globais, sobre cidades globais. Então, bem-vinda, Viviane. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e aquecer um pouco o coração nessa noitezinha fria aqui de São Paulo. Então, a gente fez a primeira conversa sobre decrescimento, né? Porque saiu aquele documento, um manifesto dos 170 acadêmicos holandeses propondo uma solução via decrescimento para o pós-pandemia, né? E não dá tempo de falar sobre tudo, né, numa conversa. E a gente falou mais sobre o ponto de vista de como o Latouche propõe um caminho para o decrescimento, e ele propõe que seja um caminho através do que ele chama de convivialidade. E a convivialidade, eu até separei uma frase aqui, a convivialidade é o se relacionar entre pessoas, né? Seria uma atitude da sociedade, uma parte ativa da sociedade, através de mudanças cotidianas, para substituir a sociedade de consumo por uma sociedade convivial. E eu separei uma frase que eu acho que de todo esse texto que a gente estava trabalhando, que é o texto do Convivialidade e Decrescimento, essa frase eu acho a mais maravilhosa. A concepção da utopia concreta da construção de uma sociedade de decrescimento é revolucionária, mas o programa de transição para chegar a ela é necessariamente reformista. O que eu acho mais incrível é justamente porque as pessoas tendem a gostar de processos revolucionários muito mais do que de processos reformistas. Mas, segundo Latouche, a transição de uma sociedade de consumo para uma sociedade de decrescimento e convivialidade é reformista. Ou seja, reformista tanto no sentido de reformas de Estado graduais, quanto no sentido de ser uma transição gradual que a própria sociedade ativamente vai fazendo aos poucos, ativamente no sentido ativo mesmo, não de ativismo, no sentido de ir ativamente fazendo pequenas reformas diárias, paulatinas e gradativas na sua maneira de viver. Ô, Tati, deixa eu abrir, fazer uma pergunta. Agora, muitas pessoas estão dizendo que não tem como a gente voltar ao normal depois da pandemia, né? Então, eu queria jogar para vocês isso. Será que as reformas necessárias pós-pandemia ou ao longo da pandemia e pós-pandemia podem favorecer a convivialidade? E o que é, para o nosso público, né, para quem está vendo o nosso vídeo, se a Vivian e você e a Paula, enfim, pudessem explicar um pouquinho mais, afinal, o que é a convivialidade? Então, eu acho que assim, a convivialidade é um conceito, né? E existe uma outra expressão, que é a que a Vivian usa mais, que é o convivialismo. A diferença está
está em que não é, quando você fala convivialismo, você não está mais falando em definição, você está falando em ação. E eu acho que o mais legal que a Vivian pode trazer para a gente é que esse trabalho dos Cidades Afetivas, que é uma catalogação ampla de ações de convivialismo espontâneas que aconteceram independente das pessoas terem noção de que era isso que elas estavam fazendo, né? E eu acho que aí ela pode explicar para a gente como que é esse panorama, como que as pessoas vão criando o convivialismo independente da pandemia, porque como você perguntou em relação à pandemia, eu penso que ela funciona como um catalisador de um processo que já estava acontecendo econômica e socialmente no mundo. Ela só acelerou. A gente estava vivendo uma crise profunda do nosso modo de vida global. E ia acontecer um colapso. Cedo ou tarde, sabe-se lá quando. A pandemia apenas foi o catalisador da reação, sabe a substância que você coloca para acelerar o processo. Então, ela acelerou essa crise. E se a gente vai sair dela através da convivialidade, do decrescimento, vai depender de todo mundo também, não só dos estados e governos. Tem duas coisas importantes no que você falou. Uma é a questão da convivialidade, né? O que é essa convivialidade? Então, é essa forma de como nós, enquanto indivíduos dentro de uma sociedade, vamos nos capacitar, vamos nos habilitar para viver juntos. Como, por exemplo, as pessoas que estão buscando outras formas dentro desse momento de quarentena, de se conectar com coisas que ela não se conectava antes, que o Latouche vai falar, que é a questão das artes, por exemplo. É você se conectar com outras coisas que estavam aí, que já são inerentes do próprio ser humano, mas que você, agora, nesse momento de pandemia, você acaba acelerando e potencializando. Existe uma outra coisa que é o convivialismo. O convivialismo é um movimento. Então, é um movimento que ele vai ganhando cada vez mais força no mundo, como se fosse mesmo você colocar a ideia da convivialidade em ação, esse movimento. E esse movimento ele pode ser percebido hoje nas redes afetivas que vão se estabelecendo, não só aqui em São Paulo, mas também em diversas cidades ao redor do mundo. Então, por exemplo, vou começar com o exemplo dos parques, esse movimento de reivindicação de áreas verdes na cidade de São Paulo. Isso é um movimento que, ora, ele até mistura um pouco da questão do ativismo, ele mistura causas, mas ele tem uma pauta comum, que é ter áreas verdes na cidade para que as pessoas possam o quê? Conviver melhor. Vem também muito de encontro com esses movimentos que estão relacionados à permacultura, com a questão da agricultura urbana, a questão do alimento, né? Então, e tem uma coisa que é muito importante nesse movimento todo, que está relacionado ao decrescimento e à questão do convivialismo, que é você desacelerar. E o desacelerar, ele está muito pautado em relação a essa sociedade de trabalho que temos hoje e que, com esse momento agora de pandemia, é uma grande oportunidade para a gente repensar que aquele fluxo de aceleração que o neoliberalismo ele impulsionou na sociedade capitalista, ele já não cabe mais dentro de um planeta com recursos que são limitados. Porque, veja, nós estamos enfrentando a questão da pandemia, mas nós temos uma grande questão, que é a questão das mudanças climáticas, que continua aí. E o que aconteceu nesse momento dessa desaceleração em função da pandemia? Nós tivemos a natureza, porque você conviver é você também conviver com a natureza, né? É você se reconectar, porque nós somos natureza. E aí o que aconteceu? A gente vê a natureza se recuperando.
a gente vê a natureza devolvendo vida para os lugares cinzentos, né? Para as cidades e para todo esse concreto. Então, de fato, uma proposta que nós já trabalhávamos em cidades afetivas, a gente tem uma tríade que nós fazemos as análises desses movimentos afetivos, que é o convivialismo, o comum e o bem viver, e esse pano de fundo ele está relacionado às ideias do decrescimento. E essas ideias do decrescimento lá, que o Latouche coloca, tem uma dos R's do decrescimento, que é o relocalizar. Relocalizar é maravilhoso porque o relocalizar significa que você vai ter que relocalizar a sua vida, você com o outro, você com o coletivo, você na sociedade, ou seja, você só vai conseguir relocalizar se você fizer parte dessa pauta que emerge desse movimento que ele é da comunidade, ou seja, ele é um movimento comunitário. E aí o que acontece com esse movimento comunitário? A gente começa a ver também a aceleração das redes de solidariedade, dessas redes solidárias que estão acontecendo, que não aguardam o enfrentamento ou uma decisão política que vem da esfera do governo ou das próprias corporações, mas que elas se organizam. Então, existe um processo de auto-organização da própria sociedade para fazer aquele enfrentamento, para que você possa o quê? Sobreviver, para você encontrar saídas para essa via dessa vida em comum. A gente viu essa reunião que teve ministerial esses dias, né? E o ministro do Meio Ambiente falou que aproveitar a distração aí que o povo tá com a pandemia para passar a boiada do afrouxamento das leis ambientais. A minha pergunta é, para você que estuda isso especificamente, do ponto de vista indígena, o convivialismo deles está muito ameaçado, embora eles também se articulem para poder fazer a defesa. Talvez o movimento indígena se intensifique, esteja se intensificando nesses últimos tempos. Minha pergunta para você é, o governo Bolsonaro está na contramão do convivialismo e do decrescimento? Sim. Não só o governo Bolsonaro, nós já tivemos isso em outros governos também. Óbvio que agora isso está de uma forma mais autoritária, mais acentuada e mais revelada, porque hoje é possível a gente ser mais vigilante também na sociedade que nós estamos convivendo, que é a sociedade em redes. O maior problema hoje da sociedade em relação ao governo Bolsonaro não é as bravatas e nem as ameaças que essas pessoas fazem, a manipulação da informação e a distorção dessa informação para as pessoas que não têm uma capacidade tão crítica de entender que ela é um ser político, ou seja, é preciso retomar a questão da educação, que é a base essencial para que qualquer pessoa possa ter condições de se entender neste contexto como um ser político. Então, assim, se a gente quisesse fazer a leitura com a chave de micropolítica, o que nós fazemos, que são esses movimentos na cidade, esses movimentos de enfrentamento de políticas públicas que não estão de acordo com os interesses da maioria, dessa convivialidade, desse comum, nós também estamos fazendo frente a uma questão que é a micropolítica. A gente está fazendo uma oposição. Qual é o grande problema do governo Bolsonaro em si? O autoritarismo, a manipulação das informações e a despolitização, sobretudo dos jovens, que se apartaram dessas informações ou que, de certa forma, acabam comprando certas utopias de vieses absolutamente ideológicos, pautados, inclusive, pela religião. Isso também não é novo, porque isso já aconteceu em outros momentos da história, né? Se nós chegamos na civilização até aqui, é porque fizemos tudo isso, né? Tem a influência do pensamento judaico-cristão para dominação, colonização das ideias, colonização do mundo, né?
Então, o que precisa ter para este enfrentamento é essa noção de onde buscar as melhores fontes de informação, né? O Harari vai dizer que a questão essencial para se enfrentar qualquer pandemia no mundo, isso é historicamente comprovado, está na informação. Sem informação, você morre. A Organização Mundial da Saúde, esta semana, decidiu que vão parar de testar a cloroquina, a hidroxicloroquina, assim que fala, né? Porque ela, assim, não é nem para testar, porque ela mais mata do que cura. Daí o presidente da República, ele fala, não quero saber, não interessa o que a Organização Mundial da Saúde disse, vamos continuar produzindo cloroquina e vamos dar cloroquina no SUS. É outra questão que eu queria colocar para você, quando pensa em convivialidade, né? Eu sou mulher, eu sou professora, eu sou de esquerda, eu não acredito no neoliberalismo, então isso já me coloca numa posição de esquerda. Eu sou mulher feminista, quer dizer, eu não acredito no papel submisso da mulher dentro dos valores tradicionais patriarcais, não acredito nisso. Então, eu, de saída, já sou inimiga desse governo. Não que eu, assim, inimiga, assim, eu sou oposição, mas para o ponto de vista deles, eu sou inimiga. E eu devo ser combatida, porque na visão do guru deste governo, que é aquele cara lá que se diz filósofo, é na visão que faz a cabeça dos filhos do Bolsonaro, ele educa os filhos do Bolsonaro, ele é um tutor, eles já foram lá, essa coisa toda, parece que é um tutor, né? Uma pessoa como eu, pessoas como eu, têm que ser exterminadas. Ele fala claramente. Não tem que ter conversa, não tem que ouvir esses esquerdistas, esses comunistas, né? Aí, como é que fica a questão da convivialidade nesse contexto? Porque, por exemplo, eu já perdi a paciência, eu desisti de conversar professoralmente com fascistas. Eu estou achando muito difícil, estou falando isso porque eu estou achando que é muito difícil, né? O Brasil está numa situação de convívio muito difícil. Essa questão da chamada polarização política se acentuou muito, mas há alguns anos ela já vem sendo colocada, ela é presente nos grupos em que convivemos, nos diferentes grupos em que convivemos. E eu descobri na prática como grupos de interesse convivial podem sobreviver a isso. É através de uma eleição de interesse comum. Ele é o acima de todos. Sabe o acima de todos que o Coiso usa? Né? Num grupo convivial, existe esse acima de todos. Então, você não vai deixar de aceitar uma pessoa porque ela, de repente, é uma seguidora do Bolsonaro, do tipo inquestionável. Você não vai deixar de aceitá-lo. Mas esse assunto não pode entrar em discussão ali, porque ali o interesse é passear o cachorro. Então, todo mundo que quer, pode. E qualquer assunto que seja, assim, que constitua um tipo de quebra da harmonia do interesse comum, ele é vetado. É uma coisa um pouco ditatorial até. Mas, Tati, vamos pegar o exemplo de passear com o cachorro numa praça. Uhum. Se eu acho que a praça tem que ser pública, do Estado, tem que ser da prefeitura, tem que ser de todo, tem que ser um bem público. O dono tem que ser ou a prefeitura, o Estado, ou sei lá, né? E então aí eu tenho uma posição política. Mas de repente eu só tenho outra posição política que acho que a praça tem que ser privatizada, que tem que ser o poder privado que administra a praça, que cobra ali uma taxa para entrar. Então, mas só isso já divide o grupo. Não, mas aí você tem uma coisa que foi contra o interesse comum. O interesse comum é a praça. Não, mas aí quando vai decidir quem é que de quem que vai ser a praça, se ela vai ser um poder público, se ela vai fazer do poder público ou se ela vai ser do poder privado. Não, mas aí já criou a discussão andando com o cachorro e discutindo. Sim. Mas aí são questões que dá para argumentar. Entendeu? São discussões que dá para ter, dá para argumentar, dá para fazer entender, porque você vai colocar exemplos bem práticos, assim, bem
práticos do que pode acontecer e dá para uma pessoa mudar de opinião sem necessariamente mudar de ideologia. Quando a gente está falando de uma coisa muito prática, muito local. Porque você vai falar, olha, desta maneira vai ser assim, 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 assado, assado, assado. Assim como eu posso, de repente, concordar com uma coisa colocada por ela. Não me ocorre nenhum exemplo, mas já aconteceu, eu não lembro. Mas já aconteceu, entendeu? Ó, chegou a piscar as luzes aí, ó. Eu já vi que essa luz, ela tem alguma coisa sobrenatural. Iluminações divinas, amorosas, conectivas, os anjos que brilham quando você fala coisas boas. Queria que ela falasse um pouco mais sobre a questão das cidades afetivas. O quanto que o papel da afetividade, até a questão do discutir o próprio termo afetividade, né? Que o quanto que isso permeia e conecta e o quanto que isso está dentro dessas construções de cidades que muitas vezes, até a questão de você ter falado das cidades globais, o quanto que a cidade afasta, né? A gente tem um convívio de cidade capitalista que afasta muito a gente. O quanto que a afetividade é criada dentro dessas cidades, como que isso é criado, qual que são os pressupostos disso, e aí eu vou deixar você falar. O que é o afeto, né? Toda essa questão que você se deixa afetar. Então, vem de uma paixão, ela vem, né, da questão, né, do amor, ela vem de uma pulsão, ela vai, sabe, vai bater. O que foi acontecendo? As cidades, elas ficaram tão globais, elas foram ficando tão enclausuradas, elas foram ficando tão, assim, cidades para os carros, condomínios fechados, seguranças, segregações, etc., que chegou um ponto que as pessoas começaram a perceber esse sufocamento tão grande. Isso foi um fenômeno mundial, isso não aconteceu aqui só em São Paulo, só lá no Parque Augusta, só nos outros movimentos todos que a gente acompanha. As pessoas começaram a se organizar e falar assim, escuta, essa praça está feia, por que eu tenho que esperar o governo vir aqui? Não, vamos ocupar. Vamos então agora para a praça, vamos colocar vamos fazer um jantar, vamos chamar os vizinhos. Você conhece seu vizinho? Ah, então vamos fazer uma troca, vamos através do Facebook ver quem são essas outras pessoas na cidade que também estão se organizando em torno dessa pauta comum, que pode ser, por exemplo, uma horta, né? Como que a gente pode colocar uma horta aqui nessa praça? E isso foi acontecendo em várias situações, e as pessoas começaram a se relacionar de novo. Elas começaram a se observar, elas começaram a ver, putz, aquilo ali é muito legal. Então, eu tenho relatos, assim, de encontros desses coletivos, das pessoas falarem assim, eu ia embora de São Paulo, agora que eu estou aqui na rua, que eu tenho essa atividade no coletivo, na praça, eu reencontrei o meu sentido de existência, porque é bem isso, sabe? E o que é você mudar ou transformar, ou usando o conceito do decrescimento, relocalizar a sua prática existencial numa cidade? É você se reencontrar com esse outro. E aí eles começaram a descobrir que dava certo fazer isso, e isso começa a vir para essa esfera da micropolítica. As pessoas começam a entender que elas estão pagando imposto, que a rua tem que estar limpa, que tem que ter coleta seletiva, que a praça tem que estar bem cuidada, que tem que ter poda de árvore, que ao invés de ter um lugar degradado, eu posso ter um grafite maravilhoso. Então, a gente também tem um movimento muito forte dos artistas urbanos ocupando os espaços públicos degradados e levando essa arte urbana para esses lugares. Com a recessão econômica, as pessoas ficaram muito sem dinheiro, mas elas começaram a perceber que elas podem ocupar as praças e ocupar os espaços públicos e se divertir também. Nós estamos fazendo algumas pesquisas a respeito dessa retomada de espaços públicos, e não só a nossa, mas a pesquisa da Fiocruz e outras pesquisas. Sabe aquela nuvem de palavras? Assim, o que as pessoas sentem mais falta? As pessoas sentem falta de olhar nos olhos das outras. Então, isso vai vir com uma potência tão grande que, sim, a gente vai ter que adotar novas formas de conviver nesses espaços públicos com segurança. Como que a gente se organiza politicamente durante a pandemia
e como a gente se organiza politicamente pós-pandemia, porque eu vi muita gente falando sobre a própria ideia do bem viver, né, de trazer essas questões até de produção de comida junto, agroecologia e tal. E eu fico pensando, assim, como que a organização pode se dar nesse momento, ou como um planejamento de organização pode se dar nesse momento para que a gente possa expandir isso no pós ou durante até, não sei. Então, essas redes que já estão acontecendo, principalmente nas áreas periféricas de São Paulo, nas áreas vulneráveis, elas estão bem fortalecidas. E elas estão tão fortalecidas que já existem algumas organizações que estão preocupadas em como é que elas vão fazer para gerar renda localmente para o pós-pandemia. Então, não se engane. Essas pessoas já estão bem assim acostumadas a nunca ter aquilo que os privilégios, vamos dizer assim, né? E que elas estão lutando pela sobrevivência. Como é que a gente pode ajudar a implantar isso aqui, né? As ideias do decrescimento sereno, nessa ideia da relocalização, de levar produção de alimentos, de levar os princípios de permacultura, de fomentar desenvolvimento, porque assim, se a gente está falando de sobrevivência, é o instinto de sobrevivência que vai pautar o século XXI, porque vai ter tudo escasso. A comida, sem comida e sem água, o que vai acontecer? Ninguém vai sobreviver. E só tem uma saída para isso acontecer, se a gente de fato apostar em outras utopias, se a gente de fato apostar em outras formas de vida. Por isso é que o relocalizar ele é tão importante dentro do conceito, porque você se relocalizando nesse macroambiente, você consegue interferir e ajudar e auxiliar na construção de políticas públicas participativas comunitárias. Comunitária significa do comum, é do interesse comum, porque o que é uma cidade? Uma cidade é o lugar da diversidade. Então, eu não consigo ter diversidade se eu tiver só a visão de pessoas da esquerda. Eu tenho que dialogar com pessoas de diversas visões. Senão, eu estou criando uma coisa que vai sempre privilegiar um único interesse, e não um interesse múltiplo, de múltiplas pessoas. Nós somos muito diferentes, né? E ainda falando aqui de uma experiência que a gente teve no meu prédio, aqui eles têm um projeto de música, de arte no condomínio, né? E eu, como eu também sou artista, e eu tenho um amigo, um vizinho que é bolsonarista, e ele sabe que eu sou de esquerda, mas a gente convive super bem, ele é uma pessoa maravilhosa, e a gente fez uma exposição virtual e foi um maior sucesso, a gente já conseguiu outros artistas, então assim, qual é o problema? Nenhum. O problema é que essas pessoas elegem o Bolsonaro. Mas a alternância ela é positiva, né? A questão é que como essa alternância aconteceu. Não, porque eu entendo toda essa questão da convivialidade, mas eu acho muito lindo, enfim, tanto que a Tatiana já trouxe isso para o grupo, estamos desenvolvendo isso no Escova Progressista, mas tem um limite aí que eu ainda não... Porque assim, porque a questão filosófica envolvida é assim, numa democracia você pode dar direito de expressão a opiniões autoritárias, nazistas, fascistas. Quer dizer, a democracia, o direito de ter opinião, inclui o direito de ter uma opinião antidemocrática? Essa é uma grande questão que eu acho que segura um pouco a coisa aí num lugar que eu não sei nem se é para a gente desenvolver aqui, exatamente no vídeo, né? Porque se a gente vive nesse mundo de voto, de representatividade, que você vota no prefeito, você vota no presidente, e de repente você vota num cara que é a favor da tortura, que quer armar a população para formar milícias. Mas é que a maioria das pessoas não é a favor da tortura. Não é a favor da tortura. A maioria das pessoas que vota no Bolsonaro não é a favor da tortura. E a única forma dessas pessoas entenderem, eu estou falando por pessoas, lembrando um monte de gente real aqui na minha cabeça, elas só achavam que elas estavam votando contra a corrupção. De verdade, elas acreditaram nisso. E como que eu posso conversar com essas pessoas
sem aquela, como é que fala? O escudo mesmo, assim, ante mim. Antes de eu apresentar o meu argumento, como que ela vai me ouvir? Só tem uma forma dela me ouvir. É a gente ter tomado muitos cafés juntos. Então, Tati, você não estava aqui Falar no sobre começo do vídeo, política. Tati? Olha, eu vou abrir então essa questão. Mesmo que a gente não resolva, porque eu não acho que é uma questão que a gente resolve numa conversa de 10 minutos. Mas é uma questão. A minha mãe, eu nasci numa cidade muito pequena, numa praia belíssima, no Rio Grande do Sul. Minha mãe até hoje mora lá. E as pessoas lá convivem, elas andam a pé. Elas vão a pé no mercado, tem uma praia, elas convivem na praia, elas têm movimentos de manter a praia limpa, elas têm uma solidariedade entre elas, as mulheres, né, com relação aos filhos, são amigas de dar ombro, enfim, são pessoas que vivem juntas a vida inteira. A vida inteira. Trabalham no mesmo lugar, enfim, se encontram, têm amigos comuns. No entanto, nesse momento que nós estamos vivendo, este vínculo afetivo não impediu que algumas pessoas apoiem o Bolsonaro acima de qualquer argumento. Apoiem o machismo do Bolsonaro, apoiem o fascismo do Bolsonaro, apoiem o autoritarismo do Bolsonaro, apoiem a brutalidade do Bolsonaro. Isso, e assim, e são vínculos afetivos de amizade muito forte, né? São pessoas solidárias entre si e que convivem mesmo. E a questão da solidariedade é presente. Então eu fico achando que tem uma coisa aí numa transição de nível abstrato que dá uma certa emperrada, sabe? Se for pensar nas diversas esferas da vida comum, tem um momento aí que sobe para uma outra esfera e que aí tem um troço que não que dá uma emperrada. Que eu nem quero que a gente resolva isso agora. Tá. Estou dizendo que é um exemplo que eu estou dando que me deixa muito chocada. E não tem argumento, informação, não tem nada que afete, que mobilize pessoas que têm uma tendência para gostar de autoritarismo. Não, isso é fato. Te dizendo uma história. Sim, não, isso é realidade. Eu vejo aqui também. Na verdade, a questão é pensar que o objetivo não é esse. Não é esse o objetivo. Pode ser um desdobramento, pode ser, mas não é esse o objetivo. O objetivo é a questão local, é a questão da pauta comum. A partir do sucesso, do desenvolvimento dessa pauta comum, seja ela qual for, é criada uma nova forma de laço de confiança entre estas pessoas. Essa forma nova de confiar entre aquelas pessoas que já tiveram sucesso, assim, uma coisa longa, um processo longo, revitalizaram uma garagem, pintaram a garagem. Depois que elas ficaram muito satisfeitas com elas como um grupo, acontece um novo nível de confiança entre elas. A partir daí, pode acontecer, não é o objetivo, pode acontecer uma abertura para um diálogo num outro nível de confiança, não é nem confiança mais aí, num outro nível de receptividade para como o outro pensa. Sobra tempo, então, ainda para a gente tentar falar. Eu queria que a Vivian explicasse um dos conceitos que eu acho mais complicados de explicar, que é o que, nesse texto que a gente usou como base, que é o convivialidade e decrescimento, é traduzido como dom. Mas em outros textos do Latouche é traduzido como dádiva. E eu acho que é o caminho, a gente entender o que é isso que é colocado como dom, sim, ou dádiva. Na verdade, vem do Marcel Mauss esse conceito, e esse conceito ele está entrelaçado nesse ato de dar e receber, né? Então, assim, é o princípio da troca. Então, é aí que ele está ancorado. Então, se a gente voltar no conceito de convivialidade, ela só pode acontecer porque ela vai ter uma troca. Qual é o conceito
que baseia a questão da solidariedade, a reciprocidade. A reciprocidade ela só acontece se tiver a troca. Então, é daí que emergem todos os outros conceitos, que é o princípio da dádiva, que é essa questão de você fazer essas trocas, né? Desse dar e desse receber. E aí, para viver democraticamente, pensando, né, nessa conversa toda que a gente teve aqui, a questão de você trabalhar com essas bases essenciais de uma democracia, ela só pode acontecer se você tem troca. Então, assim, você está completamente certa na questão dessa intransigência, do autoritarismo, de não ter essa disrupção. Então, significa que, infelizmente, a troca foi interrompida, porque não houve diálogo. E aí você parte para a inflexão. Qual é o perigo do outro lado, na oposição? Isso bem assim no processo de comunicação. É de eu também ficar inflexível demais e aí não conseguir transcorrer e partir para esse diálogo, né? Porque esse que eu acho que é o grande nó que a gente precisa tentar enxergar de como que a gente vai conseguir fazer esse ponto de inflexão para que a gente consiga fazer uma disrupção para poder haver de novo esse encontro e essa troca, né? Porque o que está acontecendo hoje é que não está tendo uma troca, né? Tem uma parcela enorme que está insatisfeita, tem uma parcela enorme que está com medo. A gente está vendo redes de cooperação, a gente está vendo, sim, pode ser uma parcela menor? Pode, mas elas estão acontecendo. Por quê? Porque o nosso instinto de sobrevivência, ele está em alerta, isso é nosso. Enquanto esse instinto de sobrevivência estiver em alerta, nós todos estaremos em alerta. E quando nós todos estivermos em alerta, vai, sim, continuar tendo grandes comoções, ou seja, a gente vai se comover de novo, vai se afetar. E a gente se afetando, a gente vai fazer coisas para construir de forma colaborativa. Então, a palavra do século XXI, ela é cooperação, ela é cuidado, né? Ela é solidariedade. É isso que agora é o espírito, é o novo espírito do tempo. Que é a dádiva. Que é a dádiva. Que é a dádiva, que é essa coisa de você dar e receber. Sabe aqueles valores essenciais, assim? O Edgar Morin tem no Método 6, ele tem lá a ética, ele vai falar o que é essa ética, né? Então, você tem a autoética, que é essa ética do cuidado, você tem a socioética, que é a ética da sociedade, você tem a antropoética, que é essa ética do todo. Tudo bem, mas em que ética que nós estamos agora, nesse momento, na sociedade? A gente está na ética do nós, porque a gente sabe que sozinhos, não vamos vencer a pandemia, não vamos vencer a recessão econômica, não vamos vencer as mudanças climáticas, não vamos vencer o capitalismo como ele estava e como ele está. No livro do Edgar Morin, Os Meus Demônios, ele tem, em algum momento, ele diz assim, que só quando nós estivermos na beira do abismo, com relação à falência do ecossistema dentro do qual nós podemos viver, porque a Terra se vira, né? É que nós vamos nos unir na beira do abismo, ele usa essa imagem. Só que o que a gente está vendo hoje, assim, que nós estamos na beira do abismo e tem pessoas escolhendo quem é que cai e quem é que fica para fora do abismo. Eu achei tão bonito isso quando eu li no Edgar Morin, eu falei, claro, vai despertar uma grande consciência planetária. Tem uma entrevista de um cara, de um profissional, um acadêmico, grande cientista na área da computação, né? Infelizmente, eu não vou lembrar o nome dele agora. Se depois eu busco e ponho aqui, de repente, no vídeo, o nome dele, para ele saber. Que ele foi chamado para uma reunião com grandes empresários multimilionários para saber sobre o futuro, tal, os problemas do futuro, né? E ele foi empolgado. Pô, os milionários vão querer ajudar. E chegou lá, os caras queriam saber como é que eles poderiam se isolar, como é que eles poderiam colocar um chip na cabeça do segurança, para o segurança não aderir à convulsão das massas. Eles queriam saber tecnologias de se isolarem e de se protegerem das grandes massas que iriam se revoltar, que vão se revoltar caso a coisa... Então, nessa hora, sabe, todas essas... Aparece também um lado, assim, mais brutal. A mobilização do medo, né? Na beira do abismo tem alguns encarregados de pôr uma cerquinha aqui para alguns e ajudar a empurrar os outros, para ver quem é que fica na terra, né? Mas, às vezes, como você falou, quando a gente está com uma cabeça muito catastrófica, que talvez seja como eu esteja hoje,
A gente quer, né, pensar em planos assim mais grandiosos, né, de soluções mais definitivas. E você está falando de processos micro que vão atingindo o macro aos Exato. poucos, né? Micro-revoluções. Eu falo que, por exemplo, no livro do Slow Food, né, você tem lá o que é se alimentar, é um ato revolucionário. Então, se você pode escolher, por exemplo, para fazer resistência, consumo de produtos orgânicos próximo da sua casa, você já está contribuindo com o nós. O ponto principal, e ele explica essa oscilação entre dias de otimismo, dias de pessimismo, porque o processo é lento e gradual. Então, a sociedade vai mudar, mas ela não vai mudar de um dia para o outro e nem todo mundo sincronizadamente ao mesmo tempo. É isso aí. É um processo lento e gradual. E vai ter gente que muda um pouco hoje, depois retrocede amanhã, e uma pessoa que volta 30 anos, depois ela anda um dia. Todo mundo vai mudar. A ideia do decrescimento é revolucionária, o processo é obrigatoriamente reformista. Vai acontecer. Paula. Acho que eu só tenho a agradecer também. Eu também separei uma frase do texto, que acho que é a frase que mais direcionou, assim, para mim, que mais tocou, que é: se o melhor resíduo é aquele que não é produzido, o melhor rejeitado é aquele que a sociedade não rejeita. Uma sociedade decente ou convivial não produz excluídos. Eu acho que essa é a resposta de muita coisa, né? Porque toda a grande dinâmica que mobiliza o próprio fascismo, que até a Fê trouxe, é o medo do fascista de ser atacado por um estranho, é a desumanização, então não enxergar essas pessoas como humanos, então aquilo é um estranho outro que vai me atacar. E, ao mesmo tempo, esse estranho, esse outro que pode atacar, sei lá, o ladrão e etc., são pessoas que foram excluídas, e aquilo é a luta pela sobrevivência dela. Então... Mas nem precisamos ir lá no ladrão, Paula. Nós somos aquele que ataca para essas pessoas. Nós somos as feministas sovaco cabeludo. Nós estamos destruindo a família. Nós somos esse outro. Eu acho que a gente só é enxergada como esse outro porque a gente mexe em estruturas que mexem com eles, né? Se a gente não mexesse, não incomodaria. E o incômodo, não saber lidar com o incômodo, é o que gera medo, desespero e fascismo. Porque nós somos tipo a ameaça eles acham que nós ameaçamos o mundo deles, né? E a convivencialidade, ou convivencialismo, ou a ideia do convivial, é você não ter excluídos, você humanizar todas as... partir do pressuposto que parece humanista, mas não é, de que no fim todos somos humanos. Então, todos somos humanos, inclusive a feminista do sovaco cabeludo. Parece meio idiota falar isso. Toda vez que eu falo essa frase, inclusive o bolsonarista, inclusive o espírito de porco, inclusive o morador de rua, inclusive o ladrão, inclusive o cara que bate na mulher e inclusive todos os horrores. Mas aí tem a questão do poder, né? No momento, quem está no poder são os antifeministas. Outra coisa, a questão do livro da Bell Hooks, ela sempre fala muito sobre afetividade, né? Por isso que eu até perguntei para a Vivian sobre a questão da afetividade, do afeto. E num dos livros dela, ela está sempre trazendo que a pessoa que é oprimida, ela também é opressora em algum momento, porque isso é uma questão de poder. Então, eu, como mulher negra, vou ser opressora com uma criança, muitas vezes. O cara que é branco e hétero vai ser oprimido pelo outro cara branco e hétero, sei lá. Que é o chefe dele. Sim, todo mundo está em uma condição de oprimido e opressor. E a partir do momento que a gente se enxerga dessa forma, a gente se enxerga como igual também. Mas sempre nessa... Mas eu quero sempre falar assim, porque a gente tem essa coisa da tolerância universal. Não, a gente nunca pode entender essas divergências fora das relações de poder. Quem é que tem o poder ali? Quem é que tem o poder ali? Entende? Porque senão eu não posso ter a tolerância com a pessoa que tem o poder de tirar a minha vida ou de tirar os meus direitos políticos como mulher, né? Nessa hora, vamos brigar, não é? Assim, é humano... Bom, enfim, entendeu? Então, a questão do poder tem que estar sempre em vista quando a gente pensa nas questões da tolerância, né? Quem é que está dominando, que tá... Tá bom, obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.
Paribadabati parabati paraba piabadi baraba piraba viara parabadaba pa pariviabotiru pe parubudi paraba pipirabo pirababa pirababa pirabadum diri dabum do piro